Olá, crocheteira! Tudo bem com você? Eu sou a Lara, sou crocheteira e faço parte do time de artesãos da Fisher Fields. E hoje eu tô aqui com mais um tutorial incrível para vocês. E nós vamos produzir juntas essa linda bolsa aqui, essa Max bolsa bem grandona, que é uma super tendência agora para o verão 2025. As Max bolsas vêm com tudo, são ideais para você utilizar tanto no dia a dia, também para você ir na praia, naquelas saídas em que você precisa levar mais coisas, tá bom? Antes de iniciar o nosso tutorial, já quero pedir para você se inscrever no canal da Fisher, clicando no botãozinho vermelho que aparece logo aqui embaixo e ativar o sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que a gente trouxer um vídeo novo, você vai ser avisada e vai ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente disponibiliza para vocês aqui toda semana. Então vamos lá, iniciar o nosso tutorial. Vamos então à nossa lista de materiais para produzir a nossa bolsa. E para essa peça aqui, nós vamos utilizar o fio poly da Fisher, ó, o seu cordão de poliéster, na versão em 5 milímetros. Ele você encontra tanto na versão 3 milímetros quanto na versão 5 milímetros. Para essa peça aqui, vamos utilizar nessa versão de 5 milímetros, o rolo tem um rendimento de 200 metros. A quantidade de fios vai depender muito da tensão do seu ponto e da agulha que você vai estar utilizando. Mas em média aí, de 3 a 4 rolos do fio poly, tá? No final do vídeo, eu vou deixar para vocês certinho a quantidade que eu usei na minha tensão de ponto e com a agulha que eu vou estar mostrando para vocês. Vou mostrar a quantidade de fios e o peso final da peça. Com vocês aqui na aula, eu vou estar utilizando a cor camelo, que é esse tom de marrom avermelhado, tá vendo? É um tom muito, muito lindo. Vamos precisar também de alças em crochê. Essas alças aqui são lá da Fisher, que você encontra tanto nos revendedores Fisher, nos armarinhos que revendem, quanto também lá no site da Fisher, tá? Então, alça aqui é uma alça média, alça de mão, alça de ombro também, uma alça mais curtinha, ela não é muito longa. Eu vou até passar a medida dela aqui. Eu vou medir assim, ó, ela dobrada, qual que é a altura dela, ó. É uma alça de mais ou menos 30 centímetros aqui, tá vendo? Então, uma alça de, para você pesquisar aí como referência, né? Uma alça de sintético, ó, ela tem aqui, ó, vem a costura aqui, o acabamento certinho. Uma alça de sintético de ombro, tá? E vamos precisar também de uma agulha de crochê. Vou estar utilizando uma agulha de 4 milímetros. A sugestão aqui, ó, agulha de crochê, sugestão de agulha de numeração 4 a 6 milímetros. Essa numeração, ela vai depender do resultado que você deseja na sua peça e a tensão do seu ponto. Então, quanto menor a agulha, mais fechado o ponto, mais estruturado a peça fica. Então, você vai ver aí como que é a tensão do seu ponto, se você quer uma peça mais estruturada, se você quer uma peça mais maleável, para poder escolher aqui a numeração da sua agulha. E esses são todos os materiais que nós vamos precisar. Agora, nós vamos iniciar o tutorial da nossa peça. Vamos iniciar a nossa peça fazendo correntinhas. E aqui nós vamos precisar de 45 correntinhas. Então, eu vou girar a minha agulha aqui, ó, para fazer a laçada inicial. Esse nozinho corrediço aqui, ó. E a partir dessa laçadinha aqui que está na nossa agulha, é que vamos contar a primeira correntinha. Então, laça o fio de baixo para cima, passa ele por dentro dessa laçadinha que estava na agulha e fecha a primeira correntinha. Laça de baixo para cima, volta com a agulha nessa laçadinha, trazendo o fio, ó. Fechou a correntinha. Dessa forma, nós vamos repetir até ter um total de 45 correntinhas. Feitas aqui as 45 correntinhas, nós vamos voltar trabalhando nessas alcinhas aqui de trás dessas correntinhas. Aqui, a parte da frente da sua correntinha tem esse formato de Vzinho. A parte de trás é essa parte que tem essas alcinhas aqui, tá vendo? Então, nós vamos trabalhar fazendo pontos baixos aqui
nessas alcinhas. A última correntinha é sempre uma correntinha de virada aqui da nossa peça. Então, nós temos 45 correntinhas, nós vamos voltar fazendo 44 pontos baixos. Então, ó, essa última aqui é de virada, a gente não trabalha nela. Vem nessa próxima aqui, passa a sua agulha nessa alcinha, laça o fio que tá vindo do rolo, ó, de baixo, prende ali em cima, gancha, volta com a sua agulha aqui pela essa alcinha da correntinha que você acabou de passar, ajusta a altura do ponto, laça novamente o fio que tá vindo do rolo, sempre nesse movimento, de baixo para cima, gancha o seu fio ali. E traz ele passando embaixo, aqui ó, por dentro dessas duas alcinhas que estão na sua agulha. Temos aqui o nosso primeiro ponto baixo, novamente. Vem na alcinha da correntinha, passa sua agulha embaixo dessa alcinha. Vem de baixo para cima, tá vendo? Gancha a sua agulha no fio e traz esse fio por baixo dessa alcinha que você acabou de passar, voltando, tá vendo? Ajusta aqui a altura do ponto para ele não ficar muito apertado. Novamente, laça de baixo para cima e traz o seu fio presinho ali na sua agulha, fechando essas duas alcinhas. Esse é o ponto baixo. Nós vamos repetir esse processo até finalizar a carreira. E teremos aqui um total de 44 pontos baixos. Vamos fazer aqui o último ponto baixo da carreira. Esse nozinho inicial aqui, ele não conta como correntinha, então nós não vamos trabalhar nele. Então, aqui finalizei o último ponto baixo, temos aqui um total de 44 pontos. Agora, nós vamos fazer uma correntinha, laça o fio e fecha aqui. Vamos virar a nossa peça e vamos trabalhar fazendo pontos baixos nessas alcinhas aqui de cima do ponto, tá vendo? Passa a sua agulha aqui nessas duas alcinhas, laça, traz o fio aqui pra frente e fecha o ponto baixo. Passa a agulha nas duas alcinhas, laça, fecha o ponto baixo. Vamos repetir esse processo até chegar aqui no final. Faz uma correntinha, vira a peça e volta trabalhando até chegar aqui no final novamente. E aí nós vamos subir 12 carreiras, tá? Então, 12 carreiras de pontos baixos aqui, de vai e volta. Chegou no final, faz uma correntinha, vira a peça e começa a próxima carreira. A partir da terceira carreira, vai ter uma diferença aqui na hora de fazer o último ponto. Eu vou fazer aqui até a terceira carreira e volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer o último ponto para que a nossa base suba retinha nas duas laterais aqui, ó. Para que fique bem retinho aqui nas laterais. Então, a partir da terceira carreira, eu venho mostrar para vocês. Chegamos aqui ao final da carreira e aqui, normalmente, nós faríamos o último ponto aqui, trabalhando nas duas alcinhas, igual nós trabalhamos em todos os pontos. Porém, para que a nossa lateral aqui suba bem retinha, o último ponto sempre vai ser passando aqui, ó, nessa alcinha do cantinho e essa alcinha aqui de cima. Dessa forma aqui, ó. Você vai pegar a sua agulha, passa aqui nesse cantinho, ó. Saindo aqui atrás dessa forma, bem no meio das duas alcinhas e pegando essa alcinha aqui do cantinho. Laça o fio, traz aqui pra frente, fecha o ponto baixo. Assim, a sua lateral aqui vai subir bem retinha, vai facilitar também o nosso trabalho na hora de contornar essa base aqui com pontos baixos, tá? Então, aqui você vai repetir esse processo, sempre pegando nessas duas alcinhas aqui do cantinho, tá? Até termos um total de 12 carreiras. Já temos 3 aqui, vamos fazer as outras 9 carreiras, aí eu volto pra gente poder dar continuidade aqui na nossa peça. Finalizadas aqui as 12 carreiras, a nossa base até o momento tem 36 centímetros de largura
por 9,5 centímetros de altura aqui, tá? Agora, nós vamos contornar essa base aqui com pontos baixos. E aqui é muito importante que seja exatamente conforme eu vou mostrar aqui nesse pontinho, ó, para dar certo. Você vai voltar com a sua agulha nessa alcinha aqui do último ponto. Em todas as quinas nós teremos 2 pontos, tá? Então nessa daqui o segundo ponto de aumento aqui dessa quina vai ser feito por último, no final. Então você volta com a sua alcinha aqui nessa laçada, tá vendo? Laça o fio lá atrás, traz ele aqui pra frente, ajusta e fecha um ponto baixo. Agora você vai trabalhar no pezinho desse ponto aqui, tá vendo, ó? Você vai passar bem aqui embaixo. Dessa forma. E aqui nós vamos trabalhar 11 pontos até chegarmos até nessa outra alcinha aqui. Então, agora você vai passar a sua agulha aqui nessas 2 alcinhas, ó, essa daqui da frente e essa aqui de trás. E fica bem aqui embaixo. Laça e fecha um ponto baixo. 2. Agora vem novamente no pezinho desse ponto aqui, ó. Bem nesse espacinho. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 e 11, ó, aqui nesse espacinho. Agora, nessa alcinha aqui da correntinha, tá vendo? Aqui foi a correntinha de virada, nessa alcinha que fica logo ao lado dela, bem aqui. Nós vamos fazer 2 pontos juntos nesse mesmo espaço. Um voltado aqui para essa parte da lateral e o segundo virando aqui para que a gente possa trabalhar nessas alcinhas aqui das correntinhas. Então, volta no mesmo espaço, laça e faz um segundo ponto aqui. Vai ficar dessa forma, tá vendo? Fez o desenho de uma quina, de uma voltinha. E aqui, para cada alcinha dessas correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixo. Passa na alcinha da correntinha, faz o ponto baixo. Passa na alcinha da correntinha, faz o ponto baixo. Vamos repetir até chegarmos aqui nessa primeira correntinha. Chegando aqui ao final, nós temos aqui o último ponto baixo e aquele nozinho inicial. Nós vamos desmanchar esse nozinho, é só puxar aqui para cima a pontinha do fio, não se preocupe que não vai desmanchar o seu ponto. E aí vai ficar aqui só a laçadinha do último ponto, tá vendo? Nós vamos passar a nossa agulha aqui, nessa laçadinha do último ponto. Faz um ponto baixo virado para esse lado aqui que nós já estamos trabalhando. E um segundo ponto baixo virado aqui para essa outra parte, para nossa lateral aqui. Agora, nós vamos fazer novamente 11 pontos até chegarmos aqui no início. Então, vamos trabalhar aqui nas 2 alcinhas. Laça e fecha o ponto baixo. E aqui, ó, é bem no pezinho do ponto, bem nesse espacinho aqui. Novamente nas 2 alcinhas. E no pezinho do ponto, vem bem nesse espacinho aqui.
Feitos aqui os 11 pontos, novamente vamos passar a nossa agulha na alcinha de cima aqui, da onde começa as laçadinhas do ponto baixo dessa última carreira. Então aqui, ó, você passa a sua agulha nessa primeira alcinha, um ponto voltado para o lado que já estamos trabalhando, que no caso é essa lateral, e um segundo ponto virando aqui a nossa peça. Então, um segundo ponto virado aqui para essa parte de cima. Ficando novamente 2 pontos juntos, formando a virada aqui da nossa base. Agora, vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até chegarmos lá no primeiro ponto. Chegando aqui ao final, o último ponto é onde nós fizemos aqui o primeiro ponto dessa sequência aqui, e é onde vamos fazer o nosso aumento. Então, você vai passar a sua agulha aqui nesse mesmo espacinho, laça e fecha aqui o ponto. E vai formar a voltinha aqui, a virada da nossa peça. Nessa peça aqui, nós não vamos trabalhar com fechamento de carreira, tá? Então, aqui você já vai passar direto para essa alcinha aqui, ó, para iniciar a próxima carreira. E nós vamos subir 3 carreiras de pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base. Nesse primeiro ponto, eu vou prender aqui, ó, um fiozinho para marcar o início da minha carreira. Essa laçadinha aqui do primeiro ponto. Marca aqui que foi o meu primeiro ponto, esse fiozinho, tá? E aqui você vai seguir, repetindo esse processo. Um ponto baixo para cada pontinho de base. Por 3 carreiras, tá? Finalizadas aqui as 3 carreiras de subida, ó. 1, 2, 3 carreiras de pontos baixos, tá vendo? É um ponto baixo para cada pontinho de base. A nossa base aqui, o nosso fundo, ficou com uma medida de 39 centímetros por 14 centímetros, tá? E agora nós vamos começar a trabalhar a parte da bolsa em que nós vamos fazer aqui os pontos bolha. Para isso, nós vamos iniciar marcando onde vão ficar esses pontos bolhas, tá? Então, aqui nós vamos virar a nossa peça, porque nós vamos começar a trabalhar desse lado avesso. E vamos contar 7 pontos a partir desse pontinho aqui, ó, desse primeiro ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse ponto, nós vamos colocar um marcador. Vamos contar 4 pontos, 1, 2, 3, 4. E no quinto ponto, vamos colocar um marcador. Vamos contar agora 21 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No próximo ponto, no ponto de número 22, vamos colocar o nosso marcador. Novamente, vamos contar 4 pontos, 1, 2, 3 e 4. No quinto ponto, um marcador. Vamos contar agora 24 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. No próximo ponto, que é o ponto de número 25, a gente coloca o marcador. Novamente, aqui, 4 pontos de separação, no quinto ponto, um marcador. Novamente, aqui, 21 pontos. No ponto de número 22, um marcador. 1, 2, 3, 4 pontos de separação novamente. No quinto ponto, um marcador. Vão sobrar aqui
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos aqui. Então, aqui estão os nossos marcadores. Então, em cada marcador desse aqui, nós vamos ter um ponto bolha. Para a próxima carreira, como nós vamos virar a nossa peça, nós vamos fazer o seguinte. Nesse primeiro ponto aqui da carreira, aqui foi o último ponto, nesse próximo pontinho aqui é o primeiro ponto da carreira. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo, subir uma correntinha, e aí vamos virar a nossa peça. Dessa forma. E agora, vamos voltar fazendo pontos baixos. O primeiro ponto vai ser nessa alcinha aqui do ponto baixíssimo. Ó. Porque vai ser o ponto baixo que corresponde a esse primeiro ponto aqui da nossa carreira. Então, faz aqui um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, temos 7 pontos aqui, e aí o nosso marcador. Mas, Lari, a gente contou 7 pontos e colocou o marcador no 7º ponto. Sim, é porque aqui nós fizemos um ponto baixo correspondente ao primeiro ponto dessa carreira aqui. Então, na onde a gente fez o ponto baixíssimo, tá? Então, conta um pontinho a mais aqui. Agora, aqui aonde está o nosso marcador, nós vamos retirar ele e trabalhar um ponto bolha aqui. Para fazer o ponto bolha, nós vamos fazer 4 pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço. Laça o fio que tá vindo do rolo, passa na alcinha, laça o fio que tá vindo do rolo novamente, traz ele voltando por essa alcinha, temos aqui 3 laçados na nossa agulha. Vamos laçar o fio que tá vindo do rolo novamente, temos 4. Vamos fechar as 2 primeiras, ficamos com 2 laçadas na agulha, laça o fio que tá vindo do rolo novamente, fecha as 2 últimas. Assim, a gente faz um ponto alto. Então, novamente, laça o fio, passa na alcinha, traz o fio aqui pra frente, 3 laçadas na agulha. Laça o fio novamente, temos 4 laçadas. Fecha 2, laça o fio que tá vindo do rolo novamente, fecha mais 2. Então, serão 4 pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço. Já temos 3. E agora 4. Fez aqui os 4 pontos altos, você vai puxar o seu fiozinho, retira a sua agulha, e você vai voltar aqui, ó, nessa alcinha do primeiro ponto alto, essa alcinha aqui de cima. Laça o fiozinho ali atrás e traz ele aqui pra frente. Puxa. Puxa aqui, ó. Pega esse fiozinho aqui que tá vindo do rolo e puxa pra fechar aqui, ó, formar uma bolhazinha, tá vendo? Ajusta agora a alcinha e fecha uma correntinha aqui. Vai ficar dessa forma o seu ponto. No próximo ponto aqui, ó, nós vamos já vir direto e fazer um ponto baixo. Vamos fazer aqui 4 pontos baixos até chegar no próximo ponto bolha. 1, 2, 3 e 4. Chegou aqui no marcador, faz mais um ponto bolha. 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, vem aqui na alcinha do primeiro ponto alto, laça e traz o fiozinho pra cá. Puxa o fio que tá vindo do rolo pra fechar e formar a bolha. Aumenta um pouquinho a alcinha, laça e fecha essa correntinha aqui em cima. Agora, vamos fazer 21 pontos baixos, até chegarmos lá no próximo marcador, onde vamos fazer mais um ponto bolha.
E assim você vai seguir. Aonde você colocou os marcadores, você faz o ponto bolha, nos demais pontos faz um ponto baixo. Até chegarmos aqui ao final da carreira novamente. Finalizada aqui a carreira, ó, então nós temos aqui 8 pontos bolhas na nossa peça, tá? Então, aqui nos cantinhos. E agora, nós vamos fazer aqui a virada da nossa carreira, que nós vamos trabalhar carreiras de vai e volta, da mesma forma que nós trabalhamos aqui na base. Para fazer essa virada, nós vamos aqui, ó, na alcinha do primeiro ponto baixo da carreira. Passa a nossa agulha aqui e faz um ponto baixíssimo nessa alcinha. Faz uma correntinha e vira essa peça. Virou a peça, nós vamos iniciar uma carreira de pontos baixos, passando a nossa agulha aqui na alcinha desse ponto baixíssimo. Eu laço aqui, faço um ponto baixo. Nos demais pontos, um ponto baixo para cada pontinho de base. Essa carreira aqui vai ser uma carreira toda de ponto baixo. Um ponto baixo para cada pontinho de base. Chegando aqui, ó, no ponto bolha, nós vamos fazer um ponto baixo nessa laçadinha aqui, daquela correntinha que a gente faz para fechar ele, tá vendo? Laça aqui, fecha o ponto baixo. Nessa alcinha aqui não trabalha, tá? Que é a alcinha do ponto alto, aqui do ponto bolha. Então, você vem aqui na alcinha do próximo ponto baixo. Ó, chegou aqui na alcinha da correntinha, que fechou o ponto bolha, laça, faz o ponto baixo. Essa alcinha aqui, logo após, não trabalha, tá? Porque ela é a alcinha que corresponde a esse primeiro ponto alto do nosso ponto bolha. Então, você vem aqui na alcinha que corresponde ao ponto baixo aqui logo ao lado dele. Ó, ponto baixo tá aqui, essa alcinha que corresponde a esse ponto baixo. Laça e fecha outro ponto baixo. Então, nessa carreira aqui, nós vamos trabalhar uma carreira toda de pontos baixos. Chegou aqui ao final da carreira, o último ponto é nessa alcinha aqui, tá vendo, ó? Não faz ponto ali nessa alcinha que você fez o ponto baixíssimo, porque a gente já faz um primeiro ponto dele quando vira a peça, então ali não faz. Então, agora aqui, ó, faz o ponto baixíssimo na alcinha ali, de cima. Vamos fazer uma correntinha, virar a nossa peça, e aí o primeiro ponto da carreira é sempre aqui nessa alcinha do ponto baixíssimo, tá? Então, por isso que não faz ponto no pontinho que fez o ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar novamente aqui com o ponto bolha. Então, se você desejar, pode vir aqui e colocar os marcadores para você se centralizar de onde vai ficar o ponto bolha, mas é sempre um ponto bolha em cima do outro, tá? Não tem muito segredo aqui, não. Então, você vai fazendo os pontos baixos, faz os pontos bolhas e vai repetir esse processo sempre de vai e volta, tá? As carreiras, uma carreira com ponto bolha e uma carreira de ponto baixo normal. Vai repetindo esse processo até ter um total de 30 carreiras. Chegando aqui no ponto bolha, nós vamos fazer outro ponto bolha alinhado aqui com o de baixo, tá vendo? E dessa forma nós vamos seguir, repetindo esse mesmo processo até termos um total de 30 carreiras. Finalizei aqui as 30 carreiras de subida, ó, e a gente finaliza na carreira que é aqui da parte de dentro. Vou virar aqui. A gente finaliza aqui, ó, na carreira que é toda de ponto baixo, aqui, que o ponto fica virado para a parte de dentro. Agora, nós vamos subir
4 carreiras de ponto baixo sem fazer o ponto bolha, tá? Então, aqui, ó, vou fazer o fechamento da mesma forma que a gente já vem trabalhando, passo aqui a correntinha e vou virar essa peça. Porque as 4 carreiras, eu quero que a frente do ponto fique aqui pro lado de fora, tá? Então, que o ponto fique do lado certinho. Então, venho aqui na alcinha, ó, do ponto baixíssimo, fecho o meu ponto e aí vou seguir fazendo ponto baixo. Finalizando a carreira aqui, ó. Vamos fazer o último ponto baixo aqui. Essas 4 carreiras vão ser todas aqui, ó, vão ser na parte da frente. E aí, com esse espacinho aqui, o que que a gente faz? Para poder seguir aqui com as carreiras, tá? Nós não vamos virar a peça, nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Sobe uma correntinha. E aqui nesse mesmo espacinho, nessa mesma alcinha que fizemos o ponto baixíssimo, nós vamos fazer o ponto baixo. E aí, vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Até chegar aqui no final, faz um ponto baixíssimo nessa alcinha aqui novamente, sobe a correntinha e segue fazendo as carreiras, tá? Carreira de ponto baixo. Nós vamos fazer 4 carreiras, então aqui já é a segunda. Eu vou fazer aqui até o final dessa carreira aqui e volto para mostrar mais uma vez a finalização da carreira. E aí, depois nós vamos seguir e fazer as outras duas, tá? Ó, cheguei aqui no final da carreira mais uma vez. Aqui tá o ponto baixíssimo que fizemos na carreira anterior. E aqui a correntinha. Aqui é a alcinha do primeiro ponto. Então, nós vamos passar a nossa agulha aqui nessa alcinha do primeiro ponto. Fechar o ponto baixíssimo. E aí, sobe uma correntinha. E aí, nessa mesma alcinha, faz o primeiro ponto baixo dessa carreira. Vai ficar dessa forma aqui. E aí, vamos repetir por 4 carreiras. Então, já temos 2 aqui, vamos fazer mais 2 e a gente volta para fazer as últimas carreiras de acabamento aqui da nossa peça. Finalizadas aqui as 4 carreiras, agora nós vamos fazer umas carreiras aqui de acabamento. E vamos voltar a trabalhar essas carreiras de ponto baixo, fazendo vai e volta, tá? Porém, porém, continua aqui sem fazer ponto bolha, tá? Ponto bolha aqui nós não vamos trabalhar mais. Então, vai ficar esse detalhe aqui dessas 4 carreiras, com os pontos baixos tudo voltado para o mesmo lado. E aí, de acabamento, vai ficar o detalhe aqui desse ponto baixo vai e volta. Então, nós vamos fazer aqui o ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, vamos virar a nossa peça. E vamos voltar trabalhando aqui na parte de dentro. Passo a minha agulha aqui na alcinha do ponto baixíssimo. Ai, gente. Passo a minha agulha na alcinha aqui do ponto baixíssimo, faço ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Chegou aqui no final, faço ponto baixíssimo, faço uma correntinha, viro a peça e sobe. Nós vamos subir 6 carreiras aqui, tá? De pontos baixos. Finalizou aqui, ó, 6 carreiras. Agora, nós vamos fazer aqui, para encerrar essa peça, uma carreira de pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui, faço o ponto baixíssimo e vou seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho aqui da base. Um laço, fecho o ponto baixíssimo, até contornar toda a peça aqui. Finalizando aqui, ó, vamos fazer o último ponto baixíssimo aqui nessa alcinha do último ponto baixo. Puxa o seu fio, corta ele aqui, deixando um pedaço pra gente poder fazer o acabamento. Puxa ele todo aqui pra frente. Agora eu vou pegar aqui uma agulha de tapeceiro e vamos fazer o acabamento aqui nessa peça.
Vamos passar a nossa agulha de baixo para cima, aqui nessas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. E puxa para o fio sair lá em cima. Agora, nós vamos voltar com ela aqui, ó, no meio da alcinha desse último ponto baixíssimo. E aqui atrás, bem no meio dessa alcinha aqui do último ponto baixo. Então, nessa alcinha e nessa alcinha aqui. E puxa o seu fio. Para fazer o acabamento aqui em cima também, agora nós vamos voltar com a nossa agulha de trás para frente, na alcinha aqui desse primeiro ponto baixo da carreira. E traz esse fiozinho todo aqui para frente. E vamos voltar com a nossa agulha no meio da alcinha aqui do último ponto baixo. Onde nós já saímos com ela aqui nessa primeira parte, tá vendo? Ó, passa no meio, levando lá para dentro da peça. Agora é só puxar, ajustar aqui essas alcinhas, ó. Simulou aqui uma alcinha igual essas outras aqui, ó. E aqui na frente também. Agora, nós vamos esconder esse fio aqui por dentro da peça. Passa com a sua agulha embaixo das alcinhas dos pontos. Corta, deixando uma pontinha aqui para fazer o acabamento. Vem com o isqueiro e queima essa pontinha, para que ela derreta e assim a gente possa selar aqui, ó. Agora, nós vamos costurar aqui as nossas alças. Lembrando que aqui, ó, para falar da quantidade de fios, né? Eu disse que ia falar para vocês agora ao final do vídeo. Eu utilizei 4 rolos, tá? Eu utilizei um pouquinho do último rolo para fazer essas últimas carreiras aqui de acabamento. Se você quer utilizar somente 3 rolos, você pode fazer somente até essas carreiras aqui, ó, até essas 4 carreiras aqui, que dá super certo, tá? Faz com 3 rolos e vai sobrar um pouquinho. Agora, se você quer fazer do mesmo tamanho que eu fiz aqui, ó, com a mesma quantidade de carreiras, então nós vamos subir aqui, nós vamos precisar aqui do 4º rolo do fio, tá? Para costurar as alças, vamos utilizar como guia o meio aqui de separação entre os pontos bolha, tá? Você vai posicionar aqui a sua alça. Vou pegar um pedaço de fio, ó. E eu vou desfiar aqui esse fio. Vou puxar uma pontinha e esse fio vai se desmanchar, tá vendo? Nós vamos utilizar ele assim, fininho. Selar aqui a pontinha, para que não desmanche. Vai passando o isqueiro e vai colando, tá? E aí, essa tirinha aqui não vai se desmanchar. E aí, nós vamos utilizar essa fitinha aqui, esse fio desfiado, para poder costurar aqui, ficar um acabamento mais bonito. E nós vamos, aqui, vou passar esse fiozinho aqui na agulha de tapeceiro. E vamos costurar aqui essa alça na nossa bolsa. E aqui vai ser uma costura de vai e volta, tá? Uma costura bem simples. Então, me guiando aqui pelo meio dos pontos bolha, tá? Vou posicionar aqui, ó, me guiando aqui por essa parte do meio. Nós vamos passar a nossa agulha. Vou começar lá por dentro da peça, de dentro para fora. Passo a agulha ali na alcinha do fio, né? No espacinho do fio e saio aqui dentro, nesse furinho aqui dessa alça. E assim nós vamos seguir costurando. Faz um vai e volta, passa no furinho, passa pela peça, passa no furinho da alça, passa pela peça. Vai fazendo essa costura, chegou lá no final,
Volta costurando novamente ao contrário, passando no furinho e passando na peça para poder prender essa alça aqui bem firme nessa bolsa. Finalizou a costura, é só amarrar a pontinha de fio lá por dentro da peça e selar ali com o isqueiro. Dessa forma, nós vamos repetir do outro lado aqui dessa alça e na outra alça também. Então, repete esse mesmo processo aqui para prender as duas alças aqui nos dois lados da nossa bolsa. Terminou de costurar? Tá pronta a sua bolsa, tá? Aí eu vou mostrar, vou terminar aqui e vou voltar com a câmera de outro ângulo para mostrar para vocês a bolsa inteira. E esse é o resultado final da nossa bolsa. Eu vou estar deixando aqui para vocês aparecendo na tela e nós vamos deixar também na descrição do vídeo todas as medidas dessa peça, tá? Então fica uma bolsa bem grandona, super espaçosa, perfeita para você levar muita coisa. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Quando fizer a sua bolsa, vai lá no Instagram e marca a gente, @fischerfios e @soularicristina. Vou estar deixando também aqui na telinha do vídeo o arroba do Instagram para vocês acompanharem lá, tá bom? Se por acaso você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal da Fischer, já clica no botãozinho vermelho, ele está logo aqui embaixo do vídeo. Clica no botãozinho, ativa o sininho de notificações, porque assim você fica por dentro de todo o conteúdo gratuito que a gente disponibiliza para vocês aqui, tá bom? Deixa também aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa peça e qualquer dúvida que vocês tiverem também, que a gente vai estar respondendo vocês. Um beijão e até o próximo vídeo.